Continuando, só agradecer ao mandato do deputado Vicente Canto pela iniciativa de convidar excelentes debatedores que têm uma capacidade de análise de conjuntura altíssima, que inspira as nossas mentes e os nossos olhares. Então, eu quero uma salva de palmas para esses debatedores nessa manhã de sábado e a vocês todos. E peço licença para fazer uma parte, para falar de um Zé, o Zé da Luz, que é um poeta paraibano e que se meteu numa história que foi numa cidade, Puxinanã. Olha a confusão que ele se meteu. Puxinanã, na Paraíba, que é a minha cidade. Ele diz assim: 3 mulheres ou 3 irmãs, 3 cachorras da molesta, eu vi num dia de festa, no lugar Puxinanã. A primeira mais robusta era mesmo a tentação. Mimosa flor do sertão que o povo chamava Augusta. A segunda, a Guilhermina, com um zóio que ô maldição, matava qualquer cristão o zóiar dessa menina. O zóio dela parecia 2 estrelas tremendo, se apagando e se acendendo em noite de ventania. A terceira era a Maroca, com um corpo muito mal feito, mas porém tinha nos peitos 2 cuscuz de mandioca. 2 cuscuz que, pro capricho, quando ela passou pro eu, minhas ventas se acendeu com o cheiro vindo dos bichos. Eu até me atrapalhava sem saber das 3 irmãs que eu vi em Puxinanã qual era que me agradava. Escolhendo a minha cruz para sair desse embaraço, desejei morrer nos braços das donas dos 2 cuscuz. Poeta Zé da Luz, muito obrigado. Eu vou quebrar o protocolo para agradecer o Capilé, que infelizmente o Pablo que tem que nos deixar, mas abrir que ele nos deixa aqui com uma energia, Pablo, que ele tem que pegar o voo. Desculpa por não ficar um pouco mais, eu tenho que pegar um voo agora para Campo Grande, mas assim, temos uma rede que está no Brasil inteiro e está à disposição desse diálogo. Não sou do PT, como colocou o Douglas também, mas gosto muito de estar podendo debater, de estar podendo me relacionar e estar podendo dialogar com esse partido no Brasil inteiro. Temos diálogos transversais, mas a gente se identifica bastante com o diálogo que a gente tem travado com o PT, seja com a juventude dele, seja com a cultura dele, seja com organizações onde ele dialoga no Brasil inteiro. Então, entendendo que aqui também estamos fazendo uma avaliação de mandato, uma avaliação do partido, sintam-se bem-vindos dentro da nossa rede que está espraiada e espalhada pelo Brasil inteiro. A gente tem tentado construir ambientes favoráveis para esse diálogo no Brasil, para o diálogo dessa sociedade civil com os partidos, com a juventude, com o Estado, e eu acho que é fundamental a gente estar cada vez mais conectado nessa. Valeu aí o convite, Vicente, valeu toda a galera da assessoria, estamos aí à disposição. Temos uma casa aqui em São Paulo também, que fica aqui do lado, na Liberdade, que é a Casa Fora do Eixo, fica ali na Rua Escovero. Quem quiser conhecer um pouco mais está convidado. E concluindo mesmo, eu acho que é um momento muito importante para o Brasil. É o momento da gente assumir uma responsabilidade histórica de dar conta da dimensão que a gente conquistou nessa história toda. E depende única e exclusivamente de nós. Eu acho que nunca teve tanto na nossa mão. Depende única e exclusivamente da nossa disposição de fazer acontecer. Muito obrigado. Então, a nossa primeira intervenção. Bom dia. Eu já vou pedir desculpas, que eu vou ter que fazer uma coisa extremamente desagradável. Vou ter que dar contexto para a minha pergunta, e eu sei que é meio chato isso às vezes, tá? Desculpa. Meu nome é André, eu sou professor da rede pública, sou professor de História, e vou fazer uma pergunta para lá de desagradável. Tudo bem, pessoal da mesa? Contexto da pergunta. 1970 para 80, grupo de jovens pobres na periferia inglesa. Não tinham dinheiro, os pais estavam para dedéu e ficavam fumando maconha o dia inteiro, certo? Aí esses jovens começaram a se interessar por música negra, achavam aquilo muito legal, começaram a conviver com essa gente, gostavam de se vestir como trabalhadores. Até aí tudo bem? Até que um belo dia, um partido de direita chamado National Front cooptou essa gente. E hoje eles têm um nome chamado skinheads. Os skinheads eram gente operária que andava com negros, e hoje
grande parte deles é racista. A minha pergunta para a mesa é: o que o PT está fazendo para evitar que os filhos dos trabalhadores passem a odiar os trabalhadores e os negros? Obrigada, André. E não precisa pedir desculpa, a ideia é o debate, tá? Bom dia para todo mundo. Meu nome é Rodrigo, eu sou presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, né? Na verdade, eu queria falar um pouquinho, né? Porque a UMES participou das últimas manifestações, né? Essa pena que não foram só pelos 3,20, né? A princípio era pelo aumento da tarifa, mas não era só sobre isso. Mas eu queria começar dizendo, né, que a juventude como um todo, né, sempre teve um papel fundamental nas mudanças sociais do nosso país, né? Como foi colocado aqui por alguns companheiros da mesa. Desde lá da luta do Petróleo é Nosso, né, para a criação da Petrobras, para que o petróleo fosse realmente, né, do povo brasileiro, na luta pela redemocratização do país, contra a ditadura militar, que os estudantes tiveram um papel fundamental nessa luta, né? Hoje a ditadura, né, a organização estudantil, os movimentos sociais, queimaram a sede da UNE e da UBS no Rio de Janeiro, né? Lutamos contra a ditadura militar, conseguimos derrubar a ditadura militar junto com os trabalhadores. E logo em seguida, a luta pela direta já, né, que os estudantes também tiveram a rua junto com os trabalhadores para poder conquistar, de fato, as eleições diretas, né? Em seguida, tivemos o impeachment do Collor, né, um presidente que assaltava o povo brasileiro, que roubava as riquezas do povo brasileiro, onde os estudantes foram para a rua. Eu tenho orgulho de dizer isso. A primeira manifestação contra Fernando Collor de Mello foi feita pela UMES de São Paulo, né, junto com as entidades estudantis, com a UBS e com a UNE. Então, os estudantes estiveram à rua mais uma vez para impeachment o primeiro presidente na história da humanidade, né? Um pouquinho mais para frente, o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, os estudantes estiveram às ruas para impedir que Fernando Henrique entregasse as riquezas do povo brasileiro, que vendesse a preço de banana as empresas brasileiras para o capital estrangeiro, né? Para as multinacionais, para quem não tem compromisso nenhum com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento do nosso povo, né? Aí, em 2002, temos aqui a perspectiva, né, de mudança, né, com a eleição, com a candidatura do presidente Lula, né, onde as entidades estudantis tomam posição neste momento, né, não porque somos do PT, porque eu particularmente não sou do PT, sou filiado a um outro partido, mas porque entender que era a melhor opção para o país na época, que era a melhor posição, que a melhor perspectiva, que precisava de uma perspectiva muito melhor para o crescimento do nosso país, né. E o governo Lula respondeu a isso, né. Nós tivemos avanços significativos, falar do âmbito da saúde, né, que é do âmbito da saúde, falar também no âmbito da educação, principalmente da educação, que é onde eu atuo, né. Tivemos avanços significativos com os Reúne, né, com a expansão dos institutos federais, fez mais escolas técnicas do governo Lula do que na história inteira do Brasil, expansão das universidades federais, né, conquista das cotas para 50% para negros e estudantes de escola pública, etc., né? Durante essa perspectiva inteira de crescimento do que o país veio tendo, né, nesses últimos 10 anos, a gente tem uma geração, como foi dito aqui pela mesa, que se acostumou, que não pegou essa época do Fernando Henrique, né? Que foi acostumada a já pegou esse período de avanço do governo Lula, né? E quando você tem um período de avanço, ninguém quer retrocesso, né? Todo mundo quer continuar avançando, né? Sempre além, né? Então, quando a gente tem aqui a expansão das universidades federais, por exemplo, o que o estudante quer? Que ela continue se ampliando, a gente continue tendo mais vagas, continue tendo mais qualidade de ensino, que as escolas públicas, as escolas de base, que hoje não tem laboratório de química, não tem laboratório de física, biologia, não tem biblioteca, os professores são mal remunerados, não conseguem, tem que trabalhar em 3 escolas para ter um salário razoavelmente digno, né, para poder se sustentar, que essa situação seja revertida, né, que essa escola pública cumpra com o papel que ela deve cumprir hoje, que hoje ela não consegue cumprir, né? Hoje está muito aquém do que deveria ser. Das manifestações de julho, né, elas foram convocadas com tudo que já havia acontecido muitas antes, né, nos outros aumentos que teve, mas essa coincidiu com o sentimento de, paramos de crescer, paramos de desenvolver, que deu uma freada, né, deu uma estagnada no crescimento, precisamos voltar a crescer, né. Das manifestações foram criadas, com esse sentimento, elas foram acabando conquistando cada vez mais pessoas, né. Daí tivemos, até então, a própria mídia falava, bando de vagabundo, baderneiro, né? Tá nisso por causa dos 20 centavos, etc e tal. Depois do dia 13, né, que foi a quinta-feira, eu já vou encerrar, tá? Rapidinho. Depois do dia 13, na quinta-feira, que teve lá a repressão, né, um pouco mais forte da polícia militar, que a jornalista da Folha de São Paulo foi atingida no olho,
ela se reverte e, pô, nem todo, uma pequena minoria agora que faz baderna, né, que quebra, etc e tal. Daí, em seguida, né, no dia 17 teve outra manifestação que teve 100 mil pessoas, né, fomos participando, passamos pela Luiz Carlos Berrini, fomos até o Palácio dos Bandeirantes, e teve no dia 18, e no 19 o Haddad anuncia a redução da tarifa. Aí as entidades, como um todo, deixam de participar do movimento, né, ou pelo menos a maioria delas. Porque entender, pô, não tem o que ir para a rua para comemorar, né? Vamos para a rua, já conseguimos o nosso objetivo, que é a redução da tarifa. Rodrigo, conclua. Desculpe. Vou concluindo, vou concluir. Enfim, e acabamos não participando mais, né? Saúde pública com transporte público, né? E no âmbito da educação, hoje em dia, a gente tem uma perspectiva de mudança, de melhora, que, por exemplo, a gente está com uma matéria na Câmara dos Deputados, né, deputado? Que é a questão dos royalties para a educação, né? Onde a matéria que vem da Câmara dos Deputados, né, é muito mais, né, avançada, tem muito mais, é muito melhor do que a que veio do Senado, né? Então, a nossa luta hoje é para que garanta que 100% dos royalties do petróleo, não dos fundos, dos rendimentos, mas do Fundo Social do Petróleo, do pré-sal, vá para a educação e para a saúde, né? Que a gente vai ter uma condição fundamental para mudar toda essa realidade da educação e da saúde no país, né? Onde 170 bilhões a mais vamos ter para investir na educação e na saúde, que pode representar 17 bilhões por ano até 2022, né? Onde a gente pode, mais ou menos, criar 135 mil vagas de médicos nas universidades públicas, né? Então, agora é um momento crucial para a educação e para a saúde no país, né? E que agora a gente tem em vista e que a gente precisa agora garantir que isso avance. Rodrigo, precisa concluir. Deixa eu só concluir, mas eu queria só pedir um favor. Posso? Não, é coisa rápida. O Vicente Cândido, né, nos ajudou muito no projeto que a gente terminou agora, que foram os Jogos Estudantis da cidade de São Paulo, né? E para poder retribuir isso, né, como ele não conseguiu lá por motivos de agenda no nosso encerramento do projeto, a gente trouxe um presente para ele, que eu queria pedir para a diretoria trazer aqui para mim, que era para mostrar nosso agradecimento a todo o apoio que o Vicente vem dando, não só nos Jogos Estudantis da cidade de São Paulo, mas também com o PL da Meia Entrada, com o Estatuto da Juventude, que a gente estava enfrentando essas batalhas lá na Câmara dos Deputados, né? Então eu queria pedir que a gente trouxe aqui um presente singelo, né? Nada demais, né? Mas a gente trouxe aqui para poder agradecer ao Vicente. Obrigado, Vicente. Eu vou buscar. Obrigada, Rodrigo, mas aí eu queria sugerir que o Vicente agradeça depois, Vicente, das perguntas. Obrigado. Tá. É uma bola autografada pelo Marcão, o goleiro da seleção brasileira de handball, né? Tá Obrigado. Bom. Homenagem ao Parreira e ao Filipão, é isso? Verde e amarelo. Azul e amarelo. Obrigada, Rodrigo. Queria chamar o próximo. Eu queria, como a gente não fez, obrigada, Rodrigo, a gente não fez um acordo prévio, então a gente ficou aí sem uma questão, mas é importante, sem a questão do tempo, importante a colocação do Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. E lembra que uma das falas aqui que a gente tem que mudar a nossa visão, né, de juventude. Então, nesse momento, a gente precisava deixar o Rodrigo concluir. Obrigada, Rodrigo, tá? Eu queria propor que as intervenções tenham 2 minutos. A plenária concorda? Sim, 2 minutos, companheiro. Bom, bom dia a todos presentes, bom dia à mesa aqui na presença da Silvia. Eu acho assim, é lamentável, primeiro, eu queria lamentar de um monte de gente lá fora, num debate importante desse tem, parece que não está entendendo a conjuntura que a gente está vivendo, né? Então é lamentável que um monte de gente está lá fora, ao invés de estar aqui dentro, fazendo o debate necessário. É lamentável. E eu queria dizer o seguinte, meu nome é Rômulo, eu sou da cidade de Ademar, trabalho em Budas Artes, e fico muito feliz com essa mesa aqui, e eu quero fazer alguns questionamentos para depois colocar as perguntas para eles na mesa. Eu achei legal que foi a questão das redes aqui que foi colocado, porque uma boa parte, e eu tenho certeza que nem todos que estão nesse plenário, acompanham através da rede. Não vê Carta Capital, não vê Luiz Nassif, e talvez não consiga ter uma compreensão do que está acontecendo, né?
Muitos, talvez, de nós, militantes do PT, adora ficar no Facebook, fazendo conversinha com os amigos, né? E, de repente, a direita percebeu uma arma que ela tinha para fazer convocação para a rua, né? E aí, eu só quero, porque o tempo aqui é curto, colocar bem claramente o seguinte: eu recebi um torpedo, não lembro o dia exatamente agora, porque foi tantas manifestações, do Diretório Estadual, Nacional e Municipal convocando a militância para a Praça da Sé. Para Paulista. Eis que a gente chega na Paulista, a gente encontra alguns dinossauros do PT, militantes, e eu olhava para um lado e para o outro, e cadê o povo? E cadê o pessoal? E cadê o pessoal? E a gente sai para a rua para ser um teste, se alguém ia sair vivo. Felizmente saímos vivos. E eu queria ir para a rua, independente se eu achava que era correto ou não, porque eu estava vendo, tentando entender a manifestação pelos blogs da esquerda. E eu queria sentir o que era. E eu senti o que é aquilo, gente. A burguesia dos Jardins em peso, com a raiva crocodita, querendo matar a cara de vermelho. O PSTU enfiou as bandeiras no rabo, estava com a bandeira escondida. Quem pegou as bandeiras vermelhas? O PT e o PCdoB teve coragem e andamos mais de 500 metros dentro da Paulista. Não conseguimos andar mais, porque o Jorge Coelho e algumas pessoas estavam andando, já sabíamos que mais à frente tinha o grupo dos skinheads, neonazista, anarquista e um monte de gente juntando para dar pau em nós. O grupo do GG que segurou a bronca, segurou o BO. Nós tínhamos uma parlamentar lá, que era a Juliana. Quando nós temos uma bancada de vereadores na cidade, quando nós temos várias pessoas comissionadas nos gabinetes. Que chamamento foi esse? Então, eu quero dizer o seguinte: fomos para a rua e entendemos o processo. E quem não acompanha um pouquinho o que aconteceu na Venezuela não vai entender o processo. Porque a burguesia foi para a rua e os operários, os trabalhadores também foram para enfrentamento. E não tem ilusão, quando a gente for para a rua, quando os trabalhadores for para a rua de fato, não tem ilusão que podemos ter enfrentamento. E vamos ter. E a polícia do Alckmin, a qual o nosso prefeito Fernando Haddad estava do lado dele, parecendo que o Haddad era empregado do Alckmin, vai descer o pau em nós, como eles fazem na rua hoje. Eles prendem o pessoal do movimento e os caras que estão arrebentando tudo a 200 metros, eles ficam lá parados. Foi o que aconteceu na Prefeitura de São Paulo. Nós tínhamos um pelotão de choque a 200 metros da Prefeitura de São Paulo. Os cabas arrebentou a Prefeitura, saqueou, fizeram o diabo. E eles estavam na Paulista vendo se conseguia prender alguém do movimento. Então, gente, é isso que eu queria dizer. Agora eu queria só fechar o seguinte. Aos companheiros que estão aqui, não sei se os dois que estão aqui, ele já falou para mim que não é do PT, você não me lembro se é do PT ou não. Mas independente disso, a análise política que eles fazem é muito importante para a gente, de subsídio. Eu acho assim, nós temos hoje na Câmara Municipal uma CPI do transporte, que nós temos um dos vereadores dentro da CPI, que é dono de 2 cooperativas, e todo mundo sabe a quem é ligado essas cooperativas em São Paulo. Todo mundo sabe. Será que isso vai ter transparência mesmo? Gente, então vamos parar para pensar. Com quem a gente se juntou? Com quem o PT está se juntando? Uma coisa é acordo político, outra coisa é se juntar com bandidos. O companheiro falou dos neonazistas aqui agora há pouco. Eu vou dizer para você, pior que os neonazistas não estão na periferia. Quem está cooptando os meninos na periferia é o PCC, é o crime organizado. Se está cooptando nossos meninos, põe na rua, morre, matam. Eles fazem acordo com a polícia e não estão nem aí para a molecada. Talvez um deles esteja me olhando aí no Facebook agora. Mas eu vim aqui falar. E não tenho medo não, que no Embu das Artes eu trabalho nas favelas, tenho contato com o PCC, contato com todo mundo. Porque quem não sabe, o PCC hoje é hierarquizado. O PCC tem os caras bambambam, que é do crime organizado lá em cima, aqui do meio, e tem a ralé do PCC que é da periferia. A gente está na periferia, a gente sabe como isso funciona. E o PT, com esse arco de aliança que tem aí,
com o tirano. Nós podemos revolucionar a partir do governo Lula, quando não quisemos mexer no meio de comunicação, como mandamos embora o Franklin Martins, que podia fazer a revolução na comunicação, como mandamos embora no segundo mandato da Dilma, pessoas boas que podiam mudar tudo. Então é isso, resolvemos. Toda vez que o apoio gritava em Brasília, a gente abria as pernas e esquecemos o movimento. Obrigada, Rômulo. Só um minutinho. Agradecer a presença do Milton César Palmiri, do João Batista Capelo e do Edson Vieira dos Reis, que são vereadores lá de São Sebastião da Grama. Obrigada. Lembrar também que o Pipoca é presidente do PT de Perus. Obrigada. De novo, Pipoca. É outro Pipoca? Gente, é muita Pipoca. Então, Pipoca, presidente do PT de Perus. Obrigada, Pipoca. O Carabina, que é do Jardim Vera Cruz e é do mandato do Alfredo e do mandato do Vicente. Carabina, obrigada. Companheiro. Bom dia, gente. Meu nome é Joaquim, lá do Diretório Jornal da Capela do Socorro. Eu só vou falar bem rápido aqui. Na verdade, é uma preocupação que nós estamos tendo, que nós temos um movimento lá na Capela, o Fórum de Transportes da Capela, e nós fizemos, em março de 2012, nós fizemos uma conversa com o Movimento Passe Livre e fizemos uma plenária com o Lúcio Gregory e tiramos de estar apoiando a tarifa zero. E por que a gente está trazendo esse debate aqui para esse plenário? Nós não podemos deixar que o PSTU e o PSOL se apropriem de uma bandeira do PT, que surgiu em 90, quando o Vicente lembra muito bem que ele era administrador lá do Campo Limpo, o Lúcio Gregory e o Paulo Sandrone apresentaram essa proposta. E por que isso daí vai estar no debate? Hoje a prefeitura, ela subsidia 27% do transporte. Em 2016, ela vai estar subsidiando 40% do transporte. São 8 bilhões e 600 milhões que a prefeitura vai estar passando para os empresários de ônibus. É muito dinheiro que vai sair do orçamento, vai sair do salário do professor, do salário do funcionário público, vai sair de creche, escola, hospital. Então, é esse dinheiro que nós queremos, já que vai subsidiar 40%, que se subsidie 100%. E de onde que vai sair esse dinheiro? Nós vamos pegar essa moleque paulista e vamos falar, são seus pais que vão pagar a conta. Porque é daí que vai sair o dinheiro. Nós vamos dobrar o IPTU de quem mora na Paulista, de quem mora lá em Higienópolis, nos Jardins. É daí que vai sair o dinheiro. Tem que se criar o imposto sobre grande fortuna, que está previsto na Constituição e está parado lá em Brasília. Aliás, foi o Fernando Henrique Cardoso, de 89, que apresentou esse projeto. Depois ele mandou esquecer tudo que ele escreveu e tudo que ele apresentou. Então, são esse debate que nós temos que fazer daqui para diante, porque o transporte vai estar na pauta pelos próximos 4 anos. 2014 não vai ter aumento de passagem, porque ninguém vai ser doido de aumentar a passagem. Então, o PT fortaleceu os empresários de ônibus, cada vez mais no governo da Marta. Não se justifica, como falou o Rômio aqui, nós ter 6 mil perueiros aqui na cidade de São Paulo, quando você vai discutir mobilidade urbana. Nós temos que discutir qual é o papel do pirueiro aqui na cidade de São Paulo. Nós temos que discutir não pagar mais o transporte por pessoa, mas sim contratar pelo serviço do empresário. Então, são esse debate, por isso que o transporte teve toda essa consequência em junho. Porque as pessoas hoje são transportadas pior do que gado, pior do que objeto. Quem toma o trem aqui na CPTM, quem toma o metrô, quem vai lá no terminal do Grajaú às 6 horas da tarde, sabe qual é o sofrimento da periferia. Então, o transporte vai estar na pauta do dia. O PT tem que resgatar esse debate do tarifa zero, tem que fazer projeto, tem que fazer com que as empresas paguem 50% do transporte dos seus funcionários, tem que municipalizar a CID, tem que discutir a dívida interna, a dívida pública, porque é um absurdo nós estamos devendo hoje 2 trilhões de reais, uma dívida que nunca mais vai ser paga, e nós pagamos um juro quase mais de 200 bilhões por ano de juro. Muito obrigado, gente. Obrigada, Joaquim. Agradecer a presença do Christian, só um minutinho, companheira, organizador da Parada Gay GLBTT, é isso, tá essa, mas GLBTT, de São João da Boa Vista.
Agradecer a presença do vereador Claudinei Felício de Aguaí, do Antônio Eugênio, presidente do diretório do Boimirim, Elzinha, ex-vereadora de Ribeirão Pires. Obrigada. Bom dia a todos, companheiros e companheiras, e não companheiras também. O meu nome é Rosa, eu sou da cidade de Sumaré, ex-vereadora, suplente de vereadora. Faço parte da Macro Campinas, que compõe 49 cidades. Sou da executiva da Macro Campinas e da executiva do PT de Sumaré, da minha cidade. Eu já tive a oportunidade de participar de um outro debate com o Breno, com o Douglas também, e que muito me ajudou. Porque nós, petistas, estamos aí de uma história muito antiga. E nós vivenciamos ditadura, governo de direita do PSDB e o governo de esquerda do PT. E com essa mudança, com os manifestos que está acontecendo, nós precisamos de nos organizar as nossas ideias, de atualizar, para que nós possamos acompanhar esse desfecho. Mas eu tenho algumas preocupações. Uma delas é que a rede está lançando o Joaquim Barbosa como presidente. Então a rede também, ela tem responsabilidade de fazer e acontecer como fez. Como nós não tínhamos antigamente a rede hoje, tranquilamente, colocou muita gente na rua. E tranquilamente ela pode fazer o novo presidente. Com certeza, ou presidenta. E vai caber a gente fazer essas avaliações. Se não tem partido, o que é então? Então nós temos que também fazer essa avaliação. Se os partidos não podem participar dos movimentos, então se não é partido, o que é então? Se não tem partido, é o quê? É ditadura? Vamos ver o que nós temos que fazer algumas avaliações. Eu tenho uma outra grande preocupação. Se nós, como o Breno falou, se nós não nos organizarmos e ver o novo sistema político, o novo sistema eleitoral, se nós de esquerda não nos organizarmos, independente de partido ou não, para ver esse novo sistema, a direita vai voltar a governar este país. E quem não sabe o que é um governo de direita, vai saber, porque nós passamos por isso. Não governa para a classe pobre, não governa para o povo. Se com o PT está ruim, pior vai ficar. Temos que ficar alertas. Eu dou como exemplo a minha cidade de Sumaré. Governo petista de 8 anos, pregou-se a mudança, PSDB assumiu. Lá já fechou todos os CRAS, que atendia a população pobre, fechou os PET, que atendia a criança que ficava na rua, hoje fechou tudo, os grupos de terceira idade fechou também. Então, todas as políticas públicas para o povo pobre não tem mais, porque tem que acabar com a cara do PT na cidade. Então, a gente também tem que fazer as nossas reflexões como petista, como o governo de direita ou partido de esquerda, nós temos que nos aliar, nós temos que nos organizar, porque se não tiver um novo sistema político, se não tiver um novo sistema eleitoral, a direita vai governar este país, e aí que se está ruim com o PT, vai ficar pior ainda. Obrigada. Obrigada, Rosa. Agradecer o Wilton Andrade, que é jornalista da imprensa aqui do Sindicato dos Químicos, e informar que nós estamos ao vivo no site do Sindicato dos Químicos, e depois quem quiser ouvir o debate novamente, para de novo ouvir as brilhantes posições que a gente teve aqui, é químicossp.org.br. Companheiro. Bom dia a todos, me chamo Paulinho, lá de Heliópolis. Primeiro agradecer aí os dois que ficaram, o Douglas e o Breno, os outros que foram embora. A gente já tem esse vício de ter alguns debatedores que vêm para debater, falam e vão embora. E é importante que vocês fiquem. E aí eu quero fazer duas perguntas para vocês entenderem rapidamente, se vocês conseguirem entender. Existe uma impressão que o PT perdeu a chave da rua. O PCdoB perdeu a chave da juventude. Não manda mais na juventude.
não monopoliza mais, não tem mais o movimento estudantil sob seu controle. E o PSTU, o PSOL e a rede também não comandam mais a intelectualidade lá que eles acham que dominava esse cenário. Estou provocando vocês, vocês nos provocaram muito. Vocês acham que em 2010, a eleição do Tiririca, que levou 1.300.000 pessoas no estado de São Paulo em um único dia, que lembraram do seu nome, digitaram na urna, nominalmente o seu voto, foi um recado para a classe política e que ninguém levou em conta isso ou não? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês, se isso teve um reflexo em relação ao que aconteceu agora. O que é verdade, que a gente tem visto no dia a dia, que a grande história do Alckmin no estado de São Paulo é que ele conseguiu deixar-se criar 2 partidos no estado de São Paulo. Ele conseguiu fazer vários escritórios no interior inteiro, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, alguém já tocou desse assunto aqui anteriormente. E o outro foi o prefeito da cidade de São Paulo, que criou um partido que hoje, inclusive, faz parte da base aliada do governo federal. Por que eu estou perguntando essas questões? Porque na periferia de São Paulo, particularmente, quando a polícia para alguém, antes perguntava se era filiado a partido. Agora, o jovem, quando é parado pela polícia, quando o polícia chama ele de ladrão, ele fala assim: eu não sou político. Essa é a resposta que está na periferia. O movimento da juventude, que não é mais controlado e não tem mais um líder, está generalizado, é muito daquele jovem que subiu, que melhorou de vida no governo do PT, e que hoje a conta não fecha. Porque o pobre não gosta de ser pobre. Ele não é pobre porque ele quer ser pobre, não. Ele é pobre porque ele não tem condições de melhorar, mas nem ele gosta dele. Só intelectual que gosta de pobre. Porque o pobre mesmo não gosta e não quer voltar para condições que ele volta. Só que o erro da política, e aí os partidos de esquerda têm a sua maior parcela de culpa nesse processo, e aí todos, inclusive o PT, que não politizaram o processo, achando que dava conta só as políticas de governo. E foi um erro. O PT errou, mas os partidos de esquerda também erraram. Porque nós corremos um sério risco de o que vem depois ser pior do que o que está aí. Com todos os problemas que os nossos governos têm. Porque, como o Breno disse aqui, a gente não conseguiu fazer as reformas estruturais que o país precisava, e o Chaves fez diferente, e isso é verdade, tá certo? Infelizmente não conseguiu viver mais para implantar muito mais mudança. O sistema, eu acho que o mês de junho, eu acho que zerou o processo da política. Zerou um círculo que a gente precisa estudar com muita calma. E nem vocês, nem nós, nem um político, nem ninguém conseguiu entender tudo o que está acontecendo ainda. Não tem um cara que tem uma fórmula pronta para o que está acontecendo. E nós vamos sofrer muito com isso. Vamos sofrer muito. O mandato do Vicente está fazendo esse debate aberto, mas tem alguns outros mandatos que não quer fazer esse debate aberto. A direção do PT, às vezes, quando faz distorcido o debate. E a gente precisa entender, rapidamente, para finalizar, que o que está acontecendo em relação à juventude da periferia, e aí não é só a rede que fez isso acontecer, porque a rede conseguiu mobilizar 20 mil pessoas no primeiro ato, não passou disso. Quem mobilizou de fato, realmente, foi a grande mídia, a hora que puxou a pauta para você. A hora que o jovem da periferia, que está cansado de tomar borrachada e bomba de gás da polícia nos finais de semana, resolveu vir dar resposta. E aí aproveitou uma parte das organizações que estavam organizadas de esquerda, que estavam tentando fazer o movimento andar, e aí perdeu-se o controle. Essa é a grande verdade. Ninguém conseguiu controlar essa situação. E não vai acabar. Ontem mesmo teve manifestação lá na periferia. Todo dia, por qualquer razões agora que seja, você tem uma manifestação. Era 10 horas da noite, estava uma manifestação na rua. Tem que concluir. Então, nós não vamos acabar desse jeito.
Então precisamos entender, e é importante o que vocês falaram aqui, as duas situações, para a gente entender se realmente mudou as duas perguntas que eu fiz anterior, se vocês acham isso ou se vocês pensam diferente. Obrigada, Paulo. Queria fazer um encaminhamento. Porque a gente tem 3, 5, 6 com o companheiro e 7. Diante do adiantado da hora, se a gente não faria a segunda rodada com 10, a gente já faria todos agora, Bruno, Douglas. É uma plenária, companheiros. Aí vocês precisam ajudar a decidir, são 15 para 1. A gente fecha nesses inscritos, que são 3, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? E eles dão. Então, tá bom. Obrigada. Boa tarde, eu sou Nelson Triunfo, represento um pouco a periferia. Desde os anos 70 eu já fazia som com o Tim Maia, com o Jorge Benjó, nos bailes blacks. Me articulei naquela época e vim para cá. Ô, meu brother, firmão com você. Estou aqui por vocês e principalmente pelo Vicente, pela consideração que eu tenho para ele, que é um dos caras que eu dou respeito no PT, nessa altura do movimento. Não é querendo puxar saco nem nada, que eu não sou de puxar saco de ninguém, que eu não tenho saco preso com ninguém, certo? É o seguinte, primeiramente criticar, que eu gostaria de estar falando aqui para todos aqueles que estavam no começo, inclusive para a mesa, que só tem 2. Né? Eu gostaria de, quando vocês convidassem pessoas para vir para a mesa, elas ficassem até o final, que elas falam um montão, depois roubam o tempo da gente e vai embora, e a gente fica sem tempo para falar. Isso, entendeu? Então, a começar isso já é uma mudança. Outro, respeito, que a gente fala pra caramba, falamos de preconceitos, e muitas vezes somos os produtores desses preconceitos, certo? Como Paulo Freire falava, ele dizia que a gente tinha que estar mais perto do que a gente falava com o que a gente fazia. E muitas vezes eu estou vendo que nós estamos cada vez mais distantes do que a gente fala, com o que a gente faz. Certo? A começar pelo PT, com o senhor Lula, que é um amigo meu, e que não teve a faculdade e foi um dos melhores presidentes do Brasil. Mas a própria gestão do PT tem preconceito contra pessoas que não têm uma faculdade. Pega um senhor aí que é da capoeira, e ele perdeu o emprego para o aluno, que ele nem está formado lá, porque o aluno tem educação física, e ele, como não tem, não vai ser o professor do céu, ou vai ser o professor do escambau. Certo? Por exemplo, eu ajudei a construir, num governo que eu fiz aí, um trabalho para o governo de supervisor de cultura, naquele Parceiro do Futuro. A Zona Leste, que era responsável por mim, não é que ele falar, não, foi a melhor. Só que naquela mesma época eu fui uma das pessoas que dei a ideia de como fazer as fábricas de cultura. Depois eu fui entrevistado para ver se eu tinha capacidade de entrar na fábrica de cultura. Certo? Eu deixei de pegar um trabalho agora no céu, porque eu não sou formado como pedagogo. Só que quando as faculdades precisam de fazer suas teses, elas vão me procurar. Quando os caras estão se formando na comunicação e se formando no escambau do caralho, me chama lá para dar palestra para eles. Certo? Sou um militante que eu tenho um respeito. Já ganhei a comenda da cultura nacional. Já sou um cidadão paulistano, vindo lá do meio dos matos do Preá de Pernambuco. Certo? Sou respeitado pelo governo de Berlim. Me chama para discutir sobre a política da América do Sul. Convidado pelos políticos dos Estados Unidos. Tirei moleque da rua que hoje fala 10 idiomas. Certo? E onde é que esses pessoal vai começar a me ver? Porque eu estou desempregado aí, ó. Eu estou desempregado porque eu não sou um pedagogo. Mas eu dou aula para os pedagogos. Aí eu não consigo entender como é que os caras falaram do Lula, que foi presidente, que não era formado, e agora, para você entrar em qualquer órgão da prefeitura, tem que ser formado. Certo? Isso são coisas que nós precisamos debater, porque esse momento é um momento de reflexão. Nós vamos mudar, e é hora de mudar. E mudar não quer dizer só trocar de lugar.
certo? Eu estou aí, estou junto com o Vicente, com quem quiser, com quem não tem o rabo preso com ninguém, também não estou junto com ninguém se quiser, certo? Só que eu queria uma coisa, uma palavra chamada respeito. Respeito pela periferia. Alguém me perguntou, um jornalista, chegou os 3 para me detonar. Fizeram 1000 perguntas. Depois eu fui quem entrevistei eles. Porque eles perguntaram, poxa, mas lá onde você mora não é violento? Eu digo, será que não foi a violência que fizeram antes e toda violência tem uma consequência de retorno? Né? Mas aquele moleque que fica lá cheirando cola na Praça da Sé, não é um vagabundo? Eu digo, e aquela mulher que está falando mal dele, aquela madame, talvez foi ela que roubou o INSS, a mãe do cara morreu porque não tinha remédio. Certo? E aqueles caras que jogam um balde de tinta na parede e virou um quadro, vende por milhões, os nossos moleques conseguem pintar com spray, cara. Os caras são bons pra caramba, os grafiteiros. E não é respeitado. Certo? Essa mudança que nós precisamos ter no PT agora. É a mudança de sair do tempo da porrada e para o tempo do diálogo. Certo? E para o tempo da sabedoria, da educação. Uma educação que há muito tempo a cultura vem segurando o BO dos moleques que fazem a evasão escolar. Eles vão cair lá nas nossas oficinas culturais e nós que pusemos eles de volta e que damos essa lapidação. E nós temos 1%, nem isso, às vezes não chega da cultura também para a gente. A educação não pode andar fora da cultura, porque as bibliotecas que os caras pegam os livros pertencem à cultura. Certo? São essas coisas que nós precisamos mudar no país. Mais respeito. Tendo uma educação de qualidade, nós não vamos precisar ter médico lá no estrangeiro. Como é um país que tem tanta gente, tanta universidade, não tem médico. Onde está o erro? Na educação. Certo? Se tem boa educação, tem saúde. Se tem boa educação, tem cultura também. É tudo uma coisa que é amarrada na outra. Então é isso que eu quero fazer. Se precisarem de mim para a gente debater, dialogar, eu estou à disposição. Mas, sem se esquecer, eu preciso de respeito, como a periferia precisa, e vocês também. Obrigada, Né. Mas eu tenho que falar, né, gente? Eu já sou fã dele e estou conhecendo. Eu sei que tem gente da Secretaria da Educação aqui, mas existe um caminho da Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura da raça negra e da África, que a gente acaba excluindo os mestres da oralidade, os de capoeira, do hip hop, enfim, porque a gente não tem coragem de incluir um título na lei de magistério, no Estatuto do Magistério, que é o professor leigo. Algumas cidades já incluíram. Aí, quem sabe, o Vicente depois faz uma emenda na Lei de Diretrizes e Bases. Quem tem que dar aula de cultura negra é quem tem o conhecimento apropriado da cultura negra. Não é quem se acha que se apropriou dela no banco da universidade, né? Então, fica a dica aí que isso é possível do ponto de vista legal. No Estatuto do Magistério, dos municipais, pode incluir a condição de professor leigo. A gente está fazendo essa discussão lá em Ribeirão Preto. Desculpa, companheiro. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Adriano Mogli. Hoje sou lá da Zona Norte de São Paulo, né? Mas minha militância é lá do Butantã. Então, antes de mais nada, eu queria dizer assim, a plenária do Vicente, para mim, sempre foi, assim, antes de tudo, um ponto de encontro. Onde a gente revê muitos companheiros, muitos de longas datas, né? Todos os guerreiros continuam aí na batalha. As pessoas mudam também, é bom ver isso, né? Vi o Romeu falando agora, eu falei, ainda bem que está gravando, que eu vou mandar para o irmão dele, o Roberto. Ele entende que o Roberto está bem radical na linha do Roberto, e ele criticava o Roberto, então, né? Vi o Carabina, vi, né, a própria Janete, minha companheira de militância, né? A gente se encontra, isso é importante, espaços como esses, por isso que tem que ter mais, porque hoje em dia está difícil até de encontrar o companheiro. Com relação às manifestações, a minha trajetória é do movimento estudantil, depois eu fui para o movimento social, então não tem como a gente não participar, mesmo para ver. Fui como sociólogo, fui escondido, porque estou com um bebê recém-nascido, não podia dizer que eu ia lá correr risco. E vi muita coisa, acho que já foi falado aqui, mas uma das coisas que me incomodou muito,
e que tem a ver com a reforma política, que eu acho que é essencial, que é essa reforma estrutural que o colega aqui falou muito bem, né? Tem todo o discernimento, não vou entrar nisso, mas que eu acho que tem que vir de baixo também. O que me assustou bastante, primeiro assim, nas manifestações, só colega, viu? Tinha, assim, os caras que estavam lá seriamente mesmo, porque a pauta é justa, diga-se de passagem, né? E a gente já tinha colocado isso há muito tempo, inclusive na campanha do Haddad, a gente fez discussão falando da importância da mobilidade, principalmente para a juventude na cidade de São Paulo. Então a pauta não é uma pauta, é uma pauta justa. Então tinha muitos colegas sérios lá, sem um corpo. Estava solto, não estou lá pelo PT, não estou lá pelo PCdoB, eu estou lá porque a pauta é justa, porque está todo mundo na rua e é mania nossa ir para a rua, certo? Então isso. Agora o que assustou foi no momento quando uma ala do movimento se voltou contra a esquerda, principalmente a esquerda partidária, e o símbolo disso foi a destruição lá da prefeitura. Me assustou por quê? Porque eu me senti incomodado, também estando no movimento, e como muitos colegas nossos, falamos, nós vamos defender isso aí, certo? E por que eu falo que tem a ver com a reforma política? Porque na mesma hora, eu peguei o meu telefone, usei das minhas relações com os companheiros de base que cresceram comigo, e liguei pelo menos uns 20, certo? A maioria estava em reunião no momento desse, outros estavam em casa, quer dizer, desconectado com o movimento de rua. Começa aí. Cheguei até a ligar para o Vicente Cândido na hora do desespero lá, eu falei, poxa, porque eu achava que tinha que ter nós, e aí tem a ver com a reforma política, é um distanciamento grande, a gente não consegue se mobilizar, por exemplo, para defender uma coisa que a gente conquistou, certo? Então tem um problema, a gente não consegue falar com os colegas, porque não tem mais o hábito de fazer reunião. A gente vem aqui, olha, sinceramente, essa forma de organização, ela não é adequada. Eu mesmo estou ali escrito, eu falei, nossa senhora, rezando para os colegas falar, outros já reprimindo lá do fundo, outros, daqui a pouco eu apanho porque eu falo muito. Isso eu falo muito porque é pouco espaço para falar. Reforma política tem a ver também, então, com mudança na ponta, a gente tem que voltar a discutir. É no PT zonal? Não existe mais o PT zonal, porque os nossos colegas agora, não é à toa, não critico isso, mas não pensaram numa organização para dar conta disso. Os melhores quadros estão no governo. Nós estamos governando. Não podemos esquecer disso. Certo? Então a gente tem que começar a pensar em formas alternativas até para garantir esse respeito. Porque quando organiza um movimento como esse, pô, se vinha a tiazinha da faxina falar aqui, tem gente que vai querer agredir, porque ela não consegue falar no microfone. Então aonde ela vai falar? E muitos do que falam bonito aqui hoje também aprenderam a falar lá no Zonal, levando pancada, aprenderam a falar lá na plenária de moradia, que não tem mais. Não é que não tem mais, está difuso, continua acontecendo, porque a demanda está lá. Os colegas do PT estão todos lá, mas já não tem com quem se identificar, porque está distante a direção partidária, a organização, a estrutura partidária do que a gente chama de movimento de base, certo? A maioria da molecada, pelo menos que eu conheci lá, que a gente olhava e falava, não, esse aqui pode estar até equivocado, mas ele é do bem, vem do ProUni, pessoal. E a gente não tem um canal, não é que os moleques não querem se reunir, se discutir, não é isso. Adriano. Não tem um canal, certo? Então eu tô trazendo a forma, eu fiz um pacto comigo mesmo, na época lá do mensalão, isso, vou concluir. Isso é tática também, falar que vai concluir, a gente aprendeu também no PT, sabia? De não ficar quieto em plenárias como essa, certo? Poderia ficar assim porque, olha, eu sei que deve ser um saco para todo mundo, essa forma não é adequada de se organizar, talvez o dia todo mesmo, hoje é dia de feijoada, né? Poderíamos ir agora fazer uma feijoada, depois voltar e continuar o debate, mas não, é tudo na correria. E isso não dá certo. De falar em momentos como esse, embora muitas vezes eu sei que tem muita gente que fala até melhor, é legal eu falar, certo? E a minha colocação aqui para o Vicente, que eu sei que é um cara de partido que constrói e tudo mais, é que a gente tem que começar a repensar essa estrutura de organização que caminha junto do que o colega colocou aqui da questão da reforma política, não está solto, tá? Pensar essa forma. E aí, para finalizar mesmo, não jogar água com a criança dentro. Eu não entendo dessa forma que esgotou um processo, né? Por um motivo muito simples. Quando os partidos entraram na discussão mesmo, entraram os trabalhadores na discussão de rua, qual foi o movimento da mídia e da direita? Partido não pode.
Vocês perceberam isso? O Datena falando, não, a manifestação é justa, mas partido não pode. Eles mesmos incentivando uma rejeição aos partidos. Então vamos analisar melhor isso aí, né? Para não dizer assim, encerrou um ciclo político. Porque o Brasil vive um pleno emprego, 4% de desemprego, numa crise mundial, que isso? Certo? A molecada está começando a ir para a universidade, tem problema pra caramba, que isso? Então a gente tem que analisar com um pouco mais de critério, tudo isso não serve, tudo não vale nada, mas certamente a gente tem que mexer nessa organização e caminhar para a reforma política, porque é o que está na pauta agora. Agora a reforma política vai ser no confronto, vai ser na briga, mas a gente pode começar fazendo a nossa reforma política, a reforma política do Partido dos Trabalhadores, para que a gente tenha mais elo com a rua. Tudo bem? Obrigado. Obrigada, Adriano. Boa tarde a todos. Meu nome é Aloísio, conhecido na minha região como professor Bibo. Eu fui candidato a prefeito 2 vezes na minha cidade. Sou presidente do PT lá de São José do Rio Pardo, presidente do PT municipal e candidato à presidência da Macro Mogiana. Tá? Gostaria de falar para vocês, companheiros e companheiras, que nós estamos vivendo um momento histórico, né, para o nosso país, para o nosso estado. Nós temos a maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Nós temos 45% da população do estado de São Paulo ao encontro das nossas políticas públicas, ou seja, eles aceitam o nosso programa político, 45%. Só que esses 45%, eles estão localizados aqui na capital. E aí que eu coloco para a mesa e uma reflexão para a gente fazer, né, agora aqui e tirar algum encaminhamento. Eu sou do interior do estado de São Paulo, 400 quilômetros daqui da cidade da capital. Eu perdi lá para o PSDB, perdi por 500 votos. Perdemos por quê? Falta não só recurso do PT para a nossa região do interior. O PT... ele está fraco onde? No interior. O PSDB, ele está forte no interior. Nós temos que atacar lá agora. É lá no interior, porque a capital nós já temos. Então nós temos que manter aqui e voltar todos os esforços para o interior do estado de São Paulo. O PSDB está fraco, está com pedágio, está com violência nas ruas. Nós vimos aí nas manifestações. É o 3º pior estado em matéria de educação. E nós temos o governo federal e a prefeitura do estado de São Paulo. O que a gente precisa fazer agora? Eu peço para vocês, não é só verba, não é só emenda parlamentar, é a força política de nossos deputados, de nossos senadores, no interior. Por favor, senão nós vamos perder o estado de São Paulo e corremos o risco de perder o governo federal. É reforma, e aí vai ao encontro do que o companheiro falou aqui. Precisamos sim, né, pegar aí em cima das assinaturas de reforma política, administrativa, mas se nós não fizermos uma reforma administrativa política para voltar para o interior, nós vamos ficar enfraquecidos diante a força política do PSDB, que é muito forte. Vocês sabem do que eu estou falando. E eu mando um abraço aqui para o Zé da Doca, que é de Grama, prefeito de Grama. Ele sabe, ele é prefeito hoje lá, mas olha, com unhas e dentes, com muita força ideal política ele conseguiu. Assim como o Mineirinho de Aguaí também lutou muito e hoje é vereador lá em Aguaí. Então, um abraço para vocês dois, que a gente continue com essa força. Mas nós precisamos do PT no interior. Obrigada, Aloísio. Lembrando, gente, que tem uma lista de presença que vocês, por gentileza, colocam o nome de forma legível. Se lembrar o CNF, colocar no canto ou ou o CPF. Essa é uma atividade que conta como participação política para validação da participação no PED. Antes do companheiro João, queria fazer, na realidade, uma meia-culpa da gente aqui da organização, porque a gente tinha agendado, pela ausência dos outros 2
membros aqui da mesa. A gente tinha agendado o início para as 9 horas, né? E a gente é que se atrasou, eu especialmente. E a gente acabou iniciando às 10h30. Aí o companheiro Rodrigo e o companheiro Pablo Capilé, ele tinha um voo que não dá para mudar, né? Assim, até dá, mas o preço é curto. E o Rodrigo tinha uma atividade com o prefeito, né? Então, justificando que, na realidade, a culpa é nossa enquanto organização, tá? Pois não, companheiro? Okay. Pessoal, eu queria fazer 2 registros, um para reflexão e outro para parabenizar o mandato do Vicente pelo debate. Eu acho que, politicamente, a gente tem responsabilidade, ainda mais eu, que sou dirigente do PT na capital, de estimularmos essa reflexão, porque as várias opiniões que são manifestadas aqui, elas lançam luzes para a nossa militância lá fora. Então é muito importante que a gente tome a iniciativa, estimule debates como esses, porque é muito difícil, e as várias análises que a gente lê de tentativas de interpretar o momento presente, elas ainda não dão conta de entender a complexidade dessa realidade. Então temos que fazer muito debate, ouvir muito, para que a gente possa efetivamente se posicionar. E dentro desse processo, eu queria lançar uma reflexão que a mim pessoalmente tem instigado muito, e eu queria dividi-la com vocês. O caso do Rio de Janeiro é muito emblemático. O Sérgio Cabral foi eleito, se não me engano, com a maior votação da história do Rio de Janeiro, e um dos governadores mais populares. Hoje ele está sitiado na casa dele. É uma coisa impressionante isso, o grau de impopularidade do governo Sérgio Cabral. E é um governo que é aliado nosso, que assim, do ponto de vista político, muito investimento do governo federal no Rio de Janeiro, e hoje vive esse problema. Por que eu estou lançando essa reflexão? Porque nós somos governo na capital, e o nosso governo municipal não está conseguindo dialogar com a cidade, e tem sido apontado aqui. Então nós precisamos pensar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso, companheirada. Obrigado. Não esquece de se apresentar. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Zé Carlos, sou Zé Carlos da Zona Norte. E eu quero cumprimentar a mesa aí, em nome da nossa amiga aí, a única mulher na mesa. Pessoal, eu tenho entendimento que nós vivemos uma crise governamental. E mais governamental ainda, porque nós somos governo na capital de São Paulo e somos governo no país. E como o companheiro que me antecedeu aqui, o João, colocou o exemplo do Rio de Janeiro, e é importante, Bruno, não sei se a gente pode, quero fazer até essa pergunta a você, se não é na hora, se não está na hora do PT começar do zero em cima dessa questão da crise. Todo o movimento do Partido dos Trabalhadores, eu, por exemplo, que fui filiado no Partido dos Trabalhadores em 84, a gente começou no movimento sindical, indo para a porta de fábrica, soltando o nosso jornalzinho, fazendo opinião junto aos trabalhadores, seja ele em qualquer segmento que seja. E eu acho que está na hora agora de aproveitar a internet, a grande imprensa, todo esse movimento aí da mídia eletrônica, para a gente continuar, voltar à fábrica e dialogar com o jovem, o grande trabalhador, o mais idoso, na porta de fábrica, na porta do comércio, na porta da empresa. Se não está dando certo ir para a Paulista, vamos para a porta de fábrica fazer a discussão com a mídia e apresentar nossas bandeiras. O grande problema é que o nosso dirigente dos partidos, principalmente do PT, não está conseguindo afirmar uma bandeira definitiva, correta, para a gente pegar aquela bandeira e ir para a rua. É a saúde? É a educação? É a segurança pública? É a reforma política? Vamos definir. E vamos para a rua fazer essa discussão com os trabalhadores e formar opinião. Está faltando isso no PT, sim.
Porque eu vi nos jornais hoje, quando eu abri o jornal hoje de manhã, está lá que o PT em Brasília está fazendo uma reunião, que a presidente Dilma não está indo na reunião. E como é que a gente constrói essa discussão política? Se a nossa presidente que ajudamos a eleger, que é nosso governo, não está lá sentado debatendo e fazendo a crítica que devia ser para poder acertar o rumo da bandeira. É nesse sentido que eu acho que precisamos pegar e definir as nossas bandeiras. Está de parabéns o mandato do Vicente, por chamar esse debate, ouvir, às vezes muitos companheiros não ficam para o final, mas ouvir e fazer a grande discussão, para que a gente saia e busque o rumo vitorioso da nossa linha, porque está em risco sim, está em risco nossa reeleição na cidade de São Paulo, e está em risco a nossa reeleição no governo federal. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Obrigada, Zé. Companheira... Ô, gente, eu preciso de uma gentileza para eu não ficar ruim aqui como tia. A Maria Eduarda quer uma salva de palma. Vem aqui. Senão... Ninguém bateu palma para ela e para todas as... Obrigada. Ela está aqui. Bate palma. Pois não, companheira. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Elaine. Eu sou dirigente sindical desta casa. Queria parabenizar o companheiro Vicente de ter trazido esse debate para cá. Porque, de fato, ainda não o fizemos, Então, acho que é interessante. Eu fiz questão de participar disso e deixar um pouco da minha contribuição, Parabenizar a mesa aqui, os meninos e as meninas. E queria, na verdade, eu não queria falar como dirigente sindical. Eu não queria falar como... Eu quero falar aqui como sociedade. Daquilo que eu vi, daquilo que eu participei. Eu tive em vários protestos, em vários movimentos. Fiz questão de ir... Não só na Paulista, lá na minha região, na Capela do Socorro, na Ponte do Socorro, eu tive. E eu vi muita gente do PT, muita gente dos movimentos esquerdos dizer o seguinte: esta não é a nossa gente. Não foi esse movimento que chamou isso. Escutei muita gente, viu, no PT. Falou, como não é? E aí eu queria jogar um pouco esse debate. Não é movimento dos trabalhadores. Eu sou do movimento trabalhadores, vim do movimento estudantil e vi muita gente em congressos dizendo o seguinte: quem chama greve geral são os trabalhadores. Isso é uma classe média, isso é a burguesia que está na rua. Pô, mas Brasil tem burguês pra caramba, Porque São Paulo, Ceará, Pernambuco, Piauí, é burguês demais na rua, gente. Para a gente colocar a culpa na burguesia. Então, acho que a culpa é um pouco nossa mesmo. É do movimento político, é do movimento esquerda. O jovem não tem espaço nos partidos políticos. O jovem não tem mais espaço na igreja. O jovem não tem mais espaço na associação de bairro. Mas, como foi dito aqui, ele tem no PCC. Porque lá na minha região, é R$70 durante a semana para o cara ficar de campana e 120 sábado e domingo. E é moleque de 14, 15 anos que está lá. Por quê? Porque ele quer um celular de última geração, ele quer um notebook, E incita a violência. Então, assim, quando você sai para a rua, a gente tem um olhar de burguesia, mas se eu pegar a linha da pobreza hoje, abaixo de R$70 por renda per capita, você tem R$150 acima da linha da pobreza. Se eu ganho um salário de R$1.800, eu sou o quê? Burguês, classe média. Então, assim... No Brasil, hoje, a gente está cheio de burguês, está cheio de classe média. Por quê? Com o avanço das políticas públicas do governo Lula, na educação, não tivemos? E olha que foi gente pra caramba para a faculdade. Foi gente demais, O crescimento na educação não dá para negar. Nas políticas públicas de qualidade. Quando a gente põe o jovem na educação, ele vai ter consciência política. Isso não quer dizer que ele tenha uma consciência de esquerda ou direita. Eu estou crescendo a minha consciência política. E eu estou na rua. Só que eu estou na rua desamparado. Porque os partidos estão tão fechados, os movimentos estão tão fechados, que eu não consigo. Eu vou para uma faculdade, eu saio de lá um tecnocrata. Eu não saio de lá um cidadão. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar mais profundo sobre esse movimento. Não dá para jogar a culpa na burguesia. Eu sou petista, sempre fui, vou ser sempre. Mas a gente tem que fazer uma crítica com um olhar para esse momento. Hoje, esse movimento apartidário não é porque é um bando de louco ou um burguês. Ou não sei o quê. Esse movimento apartidário é porque ele não tem espaço na política.
Eu não tenho espaço na política. E aí, quando você vai discutir lá nas federações, confederações, nos partidos, né, no judiciário, o que eu vejo a gente pedindo para aumentar mandato de vereador e deputado. O que eu vejo a gente querendo aumentar mandato para ficar mais tempo lá. E o jovem? Para onde ele vai? Ele vai para a rua. Então, se os partidos de esquerda, se o PT não tiver um olhar para isso, nós vamos perder cada vez mais. É aquela coisa, né? Para mim, quebrou o muro de Berlim, aí para onde eu vou agora? O que eu faço? O que eu faço com esse monte de jovem que está na rua sem saber para onde vai ou o que faz? Aliás, sem saber para onde vai, não. Eles sabem para onde eles querem ir. Quem não sabe é a gente o que fazer com eles. Então, acho que está na hora da gente pensar um pouco mais, né? E ter esse olhar maior. Porque se não tiver, é fadado à falência os partidos políticos. Inclusive Obrigada. a nossa concepção. Obrigada, Laine. Companheiro. Bom dia a todo mundo aí. Tiago Salles, né? Sou professor do Estado, professor contratado. E aí, vendo assim os senhores, as senhoras, eu parei com uma reflexão, e sou do Capão, né? Sou do Capão Redondo. Eu parei com uma reflexão que é o seguinte, né? Ouvindo muitas falas de muitos aqui em relação a nível de sociedade, a nível de cidade, a nível federal, né? E aí, sabendo da experiência de vocês, muitas vezes as falas aqui elas se tornaram redundantes ou em um sentido ideológico, que não necessariamente reproduz aquilo que nós somos enquanto sujeitos ou humanos. Né? Mas quem sou eu, um jovem, um maluco jovem, vim aqui falar para os senhores? No sentido de um pedido, que é o seguinte, né? A gente vê muito falar da máquina do Estado, da ocupação das escolas, da ocupação dos céus até. O problema é que o instrumento do Estado, ele cria as demandas dele, ele tem o regimento dele. E aí esse regimento, essas demandas, faz com que eu, sujeito, que tem um modo de falar XYZ, ou com que os sujeitos comunitários, que têm um modo, uma postura XYZ, não se coadunem com a cara do Estado, ou com as gestões do Estado. Né? E aí vem um pedido no sentido que, né, ou um pensamento de problematização. Né? Até que ponto as nossas falas ou as nossas posturas, né, seja nossas falas diluídas pelas frentes ideológicas, ou seja nossas posturas diluídas pelo dia de trabalho, né, pela essa coisificação que nós nos tornamos trabalhando, até que ponto deixamos de ser aqueles sujeitos comunitários? Eu falo isso porque, sem conseguir pensar a respeito né, a quebrada foi construída lá por movimentos de moradia, do qual não provei, do qual não vivenciei, porque afinal criança, né? E essas comunidades, e essas associações construíram esse movimento de moradia, essas associações, né, constituíram aí anos 80, 90, constituíram o que é a quebrada em sua identidade. Mas infelizmente essas lideranças dessas associações, e eu falo essas lideranças porque creio eu que essas lideranças são os senhores e as senhoras, esses cabelos brancos, essas caras enrugadas que eu tenho o prazer de estar aqui hoje, né? Essas lideranças, a gente enquanto juventude, ou eu enquanto moleque da periferia, eu não consigo encontrar nas associações. Seja porque muitas das associações trouxeram meninas que tomam DANAP nas suas casas, burguesas, que vêm dar suas aulas com seus sistemas novos e malucos dentro das associações, seja porque o dia de trabalho e a vida tornou os senhores e as senhoras distantes dessas associações. Eu digo dessa associação comunitária, dessa simples, que é a fala comum, que é o sujeito que não tem formação acadêmica, que é o sujeito simples, que fala como eu falo, que fala como minha mãe fala, entende? É um pedido para os senhores e para as senhoras que, por gentileza, se aproximem das associações comunitárias que os senhores e as senhoras construíram há tempos atrás, os movimentos de moradia, os movimentos de bairro, e que tornem a ressignificação, e aí sim com os processos ideológicos, com as sistematizações políticas, os senhores que as senhoras têm, enquanto experiência, de 20, de 30, de 40, de 50 anos de militância aí, para que eu, enquanto jovem, possa aprender um modo de militância, para que o meu vizinho, o meu aluno, que também é jovem, possa aprender um modo de se trabalhar e de ter um conhecimento histórico acerca de,
para que não chegue estrangeirismo. Eu falo estrangeirismo porque muitas vezes, e aí vem associações de fora, ou vem siglas de fora. Minha página do Facebook é lotada de siglas e de páginas que eu curto e compartilho e sigo, e associações das quais não necessariamente reproduzem uma realidade que é a realidade comunitária do moleque, que tem uma necessidade simples, comum ali, que é de conviver humanitariamente com o seu igual. Saca? Eu peço para vocês, nesse sentido, eu sei que pode ser um pouco desvirtuado do que está sendo construído aqui, eu não sei, mas é a necessidade de, por gentileza, voltem para as associações de bairros daquelas dos tempos antigos e nos ajudem a construir o amassa-barro. É isso. Obrigado. Obrigada, Tiago. Obrigada. A nossa companheira... Darcy, de Santa Rita do Passa Quatro, vice-presidente do PT de Santa Rita. Eu acho impressionante o nosso partido, que eu conheci na luta contra a privatização, porque eu fui do Banespa, que foi desmontado pela direita, desmontado pelo Fernando Henrique, Alckmin, Mari Covas. Aliás, eles desmontaram São Paulo. E parece que a população não entende, né? E continua deixando que eles continuem e se perpetuem no poder. Mas nós somos o culpado disso. Nós somos culpados. Por quê? Tudo bem, nós estamos no governo federal. Mas e daí? Nós não podemos querer só isso. PT é o quê? É povo, é classe trabalhadora. Eu entendo o PT assim, que luta por direitos, que quer dar o melhor para a população. Agora, eu vejo que o PT se distanciou dessa luta da juventude. O nosso jovem precisa ter voz, e muita voz, porque é o futuro. É o futuro. Se a gente deixar que a direita faça a cabeça dos nossos jovens, nós vamos perder tudo que nós conquistamos até agora. Eu acho que foi muito bom esse movimento. Podemos não ter, nós não criamos, não, mas foi bom para nos alertar, para nos acordar. Foi bom para acordar as pessoas da minha faixa etária, desse nosso pessoal, para acordar para um Facebook, para se atualizar, para se modernizar. Nós precisamos. O tempo não para. A vida não para. E nós precisamos batalhar para continuar tendo o controle da situação, porque nós ainda não estamos com total controle e estamos perdendo o que nós temos. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma meia-culpa. Esse movimento teve um objetivo, claro. O que eu percebi foi atingir o PT, atingir a Dilma, principalmente. Por quê? Porque logo em seguida do movimento, não sei se vocês viram, na Rede Globo, o PSDB fazendo introdução, chamando o pessoal para se filiar. O que nós temos que fazer? Vamos chamar os jovens para junto de nós. A gente tem realmente que pensar, e pensar muito o que aconteceu. E o que a gente pode perder. Porque o tempo não para. Os jovens de hoje vão ser os líderes de amanhã. O PSDB já sabe disso. Nós sabemos disso. Ótimo o que está acontecendo aqui hoje. Ótimo. De parabéns o deputado, mas de parabéns mesmo. Muitas dessas plenárias teriam que ter, principalmente no interior. Como meu companheiro do interior veio e disse, nós no interior estamos mal. A gente vê o PSDB, dominando. Por quê? Nós precisamos, não é só da parte financeira, nós precisamos trabalho no interior. Eu acho que as esquerdas devem se unir, devem fazer um trabalho maciço para poder abafar
o que a direita quer fazer. Ela quer voltar ao poder. E não é para beneficiar a classe trabalhadora, não. Nunca foi. Nunca foi. Então a gente tem que acordar. Está mais do que na hora de acordar. Nós estamos no governo federal, mas eles estão doidinhos para voltar ao governo federal. Fernando Henrique, que na época dele prendia quem usava maconha, agora está dizendo que vai liberar a maconha? Como é que pode? Para que isso? Quer dizer que mudou? Quando ele está no poder, ele faz uma coisa, depois ele diz outra? Que maravilha! Mas para que isso? Para fazer a cabeça dos nossos jovens. Darcy. Agradeço ao deputado e que façam muito mais debates, porque nós precisamos disso, precisamos nos conscientizar que o PT precisa continuar no poder para poder ajudar a nossa classe. E olha, não é falta financeira. O problema é politizar nossos jovens do modo certo. Obrigada. Obrigada, Darcy. Antes de passar para as considerações finais, queria agradecer a presença da Associação do Jardim das Gaivotas. Obrigada. Associação do Jardim Noronha e a Associação da Vila Rubi. Também quero agradecer a presença dos conselheiros tutelares do Grajaú, Alex e a Madalena. Primeiro vou passar para o Douglas. Bom, pessoal, sei que está todo mundo cansado, super rápido. Antes, vou falar de um informe que eu devia ter feito no início, que é sobre uma ação aqui em São Paulo, que é o projeto de iniciativa popular para as cotas raciais, no estado mais racista, conservador do país. Essa política reparatória pequenininha não conseguiu avançar em São Paulo. E aí tem uma campanha que não está aqui com o papel de coleta de assinatura, porque a gente não tem ainda condição, não deu tempo, não rodamos material. Mas eu gostaria de pedir aqui aos companheiros do mandato do Vicente, sei que vocês estão juntos nessa luta, para fazer chegar para todas as regiões, a galera daí da base social petista que está com a gente nessa luta, para fazer o trabalho de base mesmo, é conversar com a galera nas comunidades, pegar a assinatura e fazer chegar em novembro o nosso projeto de cotas raciais para as universidades aqui no Parlamento, com 200 mil assinaturas, beleza? Então, depois a gente fala mais sobre isso. Olha só, uma frase bonita aí dos teóricos. Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Então a popularidade era 70%, agora caiu para 20%. O que era verdade então? Né? O companheiro André e o Tiago, que falou por último agora, não sei nem se foram embora. Veja só, faltou partido, né? Eu acho. Vou falar, fui do PT 10 anos, de criança até a metade do caminho, né? Antes de envelhecer demais. E com 10 anos de poder, de ocupação do poder central, qual foi a falta, né, que gerou? Onde é que estava o partido organizando base social, formando as pessoas, disputando politicamente os espaços? Teve um texto que rodou aí na internet, Breno, que nem tem assinatura, que o título agora é alguma coisa parecida com o seguinte: o que a esquerda tem a aprender com os evangélicos? No auge do debate do Feliciano. Por quê? O Feliciano é conservador, a igreja é conservadora, a religião, aquela coisa toda. Mas o fato é que no último período, nos últimos 20, 30 anos, é verdade que esses grupos têm fechado boteco na favela para abrir igreja. É verdade que esses grupos, como o movimento negro fazia nos anos 70, vai para dentro das cadeias para fazer formação política que eles acreditam. Não vamos discutir aqui o mérito do valor que eles defendem ou não. O fato é que coexistiu um espaço de disputa social da mentalidade que os grupos de esquerda esvaziaram à medida em que foram ocupando o poder do Estado. É isso que aconteceu com a gente. E a esquerda, que foi rompendo com o PT no meio do caminho, tentou fazer isso, mas também não conseguiu porque é muito difícil. Porque quando a gente chega para conversar com alguém e fala, vamos nos organizar, fazer piquete, fazer protesto, alguém vai lembrar, mas já fizeram isso
E olha no que deu. E a gente perde o referencial. E aquele referencial do espaço de organização popular se perde. Penso eu que faltou comando central, espaço de poder, dinheiro para gerir. O que é que foi investido em formação real? Em formação de consciência, em disputa de mentalidade. A gente não conseguiu reformar nem por dentro, disputando meios de comunicação. A gente não conseguiu fazer formas de nos comunicar. A gente não criou, gente, nesses anos de espaço de poder, nenhuma grande rede de comunicação nas esquerdas. Não investimos nisso, pô. Nem no marco regulatório. Olha, vou fazer justiça aqui. Esse sindicato, o sindicato dos bancários também investem em comunicação. É muito legal. Tem televisão, tem uma rede que funciona, mas é pouco para fazer disputa ideológica contra os grandes meios. Nós não fizemos isso, tá certo? Então precisa ser menos pragmático e mais ideológico. Ora, o governo tem que botar a cara, velho. Tem que se identificar com a pauta popular. Tem que dizer que está tendo genocídio na periferia. Tem que ter pauta política de disputar isso, Vicente. Precisa se botar para fora. Por que é que aqui em São Paulo o PT não foi para a rua denunciar o genocídio ainda? Por quê? Por que não botou a sua máquina na rua para mobilizar Gente, nós vamos perder, não tem correlação de força para aprovar? Dane-se! Bota a contradição no colo deles. Diz assim, olha, nós aqui do Partido X somos a favor disso. Quem não é são eles. E vai para a rua fazer campanha e vamos voltar a fazer como fizemos. Não é que ontem era melhor, gente. Não é que no passado foi melhor. É que hoje que é uma merda. Hoje que nós estamos mal. Não é o passado que foi melhor que hoje. É a realidade, é o presente que está muito ruim. E nós temos responsabilidade nisso. Responsabilidade histórica, tá certo? Porque o PT no governo é fruto de uma luta de séculos da organização dos trabalhadores e do povo no Brasil. É por isso que eu estou aqui e eu me sinto à vontade e me senti acolhido por vocês. Porque isso é fruto do nosso esforço, da classe trabalhadora. E nós não podemos jogar isso no lixo. E não podemos deixar os companheiros fazer isso. E estamos deixando. E está acontecendo. E agora o povo não tem referencial mais nesse espaço. Não tem mais. E quando vai para a porta de escola fazer piquete, não reconhece. E quando chega com o partido, não quer. Gente, não é de junho, querido, não é de junho que existe essa ojeriza a partidos. Faz quanto tempo que nós estamos falando aqui que o povo não gosta mais de político, não quer, nunca se odiou tanto os políticos e os partidos. Mas não é de junho, já faz tempo que a gente está trabalhando com isso. E a gente diz, tem que investir em formação de base. A nossa organização Neafro são núcleos de educação popular nas comunidades para disputar mentalidade para as esquerdas brasileiras. Para levar a nossa pauta, que na minha opinião, talvez... Hugo Chávez morreu, a gente não consegue mais se aconselhar com ele, mas tem lições interessantes. O governo não pode ser um muro, não pode ser o governo para todos. A direita, quando governa, ela sempre foi explícita, é para o capital. Por que quando a esquerda chega no poder tem que ser para todo mundo? Por que ela não pode se expor? Faça disputa, pô! Tem que disputar. Cada centímetro tem que disputar, especialmente quando está no comando, que aí tem condição. Como é que pode, quando ganha a cidadezinha, o movimento vai para o ralo? Tinha que ser o contrário. Chegou no comando, agora que vai ter, tem dinheiro, tem estrutura, agora que tem que fortalecer o movimento. Acontece o contrário. Nós temos companheiros na Uneafro, que é a minha organização, que são ligados ao PT, eu respeito e a gente constrói junto. Pô, não tinha nada na cidade, o movimento era foda. Aí ganhou um vereador ou ganhou a prefeitura, o movimento acabou. Pô, mas não tinha que ser o contrário? Obrigado. Agradecer a presença do Cleiton D'Angelo, que também é conselheiro tutelar, mas lá Santana, Tucuruvi. Bruno. Vou ser rápido aqui para encerrar. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou um pessimista. A situação é grave, mas a gravidade dessa situação permite a gente acordar a tempo para os problemas que a gente tem que enfrentar. Imagine se essa crise provocada pela mobilização de junho tivesse sido no ano que vem. Não é? Então nós temos que aprender com a situação criada a partir das mobilizações de junho. É muito importante isso. Porque, repito, na minha opinião, a principal lição que nós temos que extrair do ponto de vista da estratégia de esquerda é que um ciclo se encerrou.
um certo tipo de estratégia chegou ao seu limite. Como qualquer estratégia, chega um dia ao fim. A estratégia resolve tarefas, muda a situação. Uma estratégia que serviu para o momento anterior não necessariamente servirá para o momento seguinte. E é a situação que nós estamos vivendo, uma fadiga de estratégia. Quando a gente fala que o PT foi desplugado da mobilização social, ou foi desplugado da formação dos quadros, ou que foi desplugado da atividade militante junto às massas do nosso povo, nós não podemos entender que isso tenha ocorrido porque os petistas se burocratizaram por conta própria. Nós temos que entender isso no âmbito da estratégia que foi seguida. A estratégia nossa, como qualquer estratégia, tinha benefícios e custos. Vamos chamar essa estratégia, para usar a expressão de um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, nossa estratégia era uma estratégia de revolução passiva, de reformas, sem ruptura, como eu disse, que beneficiavam o povo, mas não tinham no povo protagonista. O povo não era protagonista dessa estratégia. Nós, para podermos construir o arco de aliança da governabilidade parlamentar, conscientemente tiramos o pé do acelerador da mobilização social, porque é evidente que haveria uma contradição com a governabilidade parlamentar se a gente botasse massa na rua para defender a reforma agrária, se nós, para compormos maioria no parlamento, fazíamos aliança com a bancada ruralista. É evidente que nós teríamos um problema com o empresariado se nós tivéssemos tocado bumbo, povo na rua, para defender a jornada de 40 horas. Havia uma contradição entre governabilidade parlamentar e mobilização social, protagonismo popular, como principal vetor da estratégia. Como havia contradição entre uma estratégia de reforma sem ruptura, baseada na governabilidade parlamentar, e fazer disputa político-ideológica na sociedade. Havia uma contradição disso. Porque é evidente que fazer disputa político-ideológica acirra relações dentro da governabilidade parlamentar. Eu vou citar um exemplo. Quando foi instituído o ProUni, que permitiu a expansão de postos do ensino superior para a população mais pobre, para os jovens mais pobres, a propaganda que o governo fez foi um garoto com aquela roupa de... a beca, né, de formatura, entregando um diploma para a mãe e diz: ó, mãe, eu consegui, eu tenho um diploma superior. Brasil para Todos, Ministério da Educação. Nós construímos, nós passamos a comunicação, e no caso do ProUni e de vários outros programas do governo, nós pegamos uma construção social, que é o ProUni, e transformamos numa conquista individual. Nós não associamos esta conquista à história de luta dos trabalhadores e à ideia de que os pobres estão avançando e derrotando os ricos. Nós não fizemos uma propaganda que era o garoto chegando em casa com o avô, com o pai, com a mãe, dizendo: ó, esse meu diploma aqui eu consegui porque é fruto da luta da classe trabalhadora. Porque quando os trabalhadores conseguiram chegar no governo, começou a mudar o país. E começamos a fazer desse país distribuição de renda, aumento das possibilidades para a população mais pobre do campo e da cidade. Porque fazer esse tipo de disputa tensionava a governabilidade parlamentar. E em vários outros casos, mesmo agora no programa Mais Médicos, a propaganda que o governo faz é para convencer os médicos a se inscrever no programa. Não tem propaganda para dizer o seguinte: o Estado, a sociedade, o suor dos trabalhadores e dos impostos que os trabalhadores pagam, num país onde só os trabalhadores pagam imposto, é que permite aos médicos, aos estudantes ricos, irem para as faculdades públicas de medicina, no qual o Estado gasta R$800 mil para formar um médico. Não é justo que uma parte desse recurso o estudante devolva à sociedade na forma de serviço civil obrigatório? Essa disputa não é feita. E essa é a disputa que permite você construir valores, entre eles o valor da solidariedade. O serviço civil obrigatório é um compromisso de solidariedade.
Evidente que nenhum médico vai por conta própria para os grotões do país. Médico é a elite da elite do país. A maior parte deles só vai para a cidade que tenha shopping center, agência bancária personalité, possibilidade de colocar os filhos em escola particular de altíssimo nível. Evidente que isso só vai acontecer num país como o nosso se for obrigatório. Agora, nós temos que fazer essa disputa na sociedade, de que as pessoas que se formam, e não é só na profissão de médico, é começar pelos médicos, as pessoas que se formam no ensino público, que é financiado pelo Estado, elas têm que retribuir essa oportunidade, cedendo uma parte do seu tempo inicial de profissão, remuneradamente, porque ninguém está propondo trabalho gratuito, trabalho voluntário, remuneradamente, onde o Estado e a sociedade precisam daquele trabalho. Isso é fazer disputa de valor. Agora, isso é criar tensão. Isso é você criar disputa na sociedade. E isso não cabia na estratégia que teve em curso até agora. E essa estratégia que tem que ser mudada para o PT poder se replugar nos movimentos sociais e se replugar na disputa político-ideológica. Eu não sou contra as alianças. Aliás, de onde eu vim, a gente abraça o capeta para conseguir determinado objetivo. A questão é que nós não podemos subordinar o partido às alianças. Nós temos que submeter as alianças ao nosso programa. Isso significa uma relação permanente de tensão. Permanente de tensão. Vai ter aliado. E nós somos governo do país, isso é muito poder. Nós temos que fazer com que parte dos nossos aliados o sejam por compromisso programático, a outra por não ter outra saída, nos apoiar ou morte política. Claramente, se deputados da base da bancada ruralista, que estão em partidos que apoiam o governo, ameaçam votar contra medidas do governo, contra medidas de interesse popular que o governo apresenta, vamos fazer o que se fazia na Constituinte de 88. Vamos organizar nossa base social para ir na casa do deputado pressionar, para não deixar o cara ter 1 minuto de paz. 1 minuto de paz. Não é o presidente da República que vai fazer isso. Não são as instituições, é a capacidade do PT entender que ele não é só partido de governo. Nós estamos num governo de coalizão, nós não fizemos uma revolução, não é um governo revolucionário, não é um governo do PT, é um governo de coalizão. Num governo de coalizão, o PT tem que ser 2 coisas ao mesmo tempo. Partido de governo, evidente. E o partido que dentro do governo representa os interesses dos trabalhadores, dos pobres da cidade do campo e que faz a disputa desses interesses dentro do governo. O PT, se ficar circunscrito, como tem sido nesses 10 anos, a ser partido de governo, ele será o braço institucional de um governo de coalizão e renunciará, ou continuará renunciando, a fazer a disputa político-ideológica e a mobilização social. Isso é que tem que ser revertido, e isso é uma obra coletiva de toda a esquerda e de todos os petistas. Isso não virá da cabeça de Zeus, não vai vir de cima. Isso é uma construção que passa pelas direções do PT e passa pela reativação da militância petista em discussões como essa. Criar uma opinião pública interna no PT de que nós temos que montar uma outra estratégia sobre o risco de nós sofrermos uma derrota estratégica. Isso não quer dizer que nós vamos perder as eleições de 2014, que é onde essa conjuntura vai ter seu desfecho. Nós podemos até ganhar, mas em que circunstâncias nós queremos ganhar 2014? Em que circunstâncias? Nós queremos ganhar 2014 mais enterrados ainda como reféns da maioria conservadora do parlamento e das demais instituições do Estado? É desse jeito que nós queremos ganhar 2014? Ou nós queremos ganhar 2014 com melhor condições de disputa de hegemonia na sociedade? É uma opção estratégica a ser feita já. Já. E se nós não fizermos, não tomarmos essa decisão agora, nós podemos ganhar até em 2014. Mas ganharemos em condições de reféns da maioria conservadora que ainda detém hegemonia no Estado e na sociedade.
para finalizar. Nós estamos, portanto, diante de grandes desafios. Não subestimemos as nossas forças. Uma das coisas que a direita faz dia após dia é tentar desmoralizar, acovardar e intimidar a esquerda e o PT. É o tempo todo, para os petistas ficarem se sentindo pequenininhos, sem força. Não pode, como se diz no bom português, abaixar as calças. Nós temos força histórica nesse país. É muito triste, eu vou citar um caso aqui, porque eu me sentiria mal se eu não o fizesse, e estou no lugar correto. É muito triste, e isso tem que ser revisto, quando a gente abre o jornal, e olha que eu nem pertenço a corrente alguma, e a gente vê ali a notícia de que Zé Dirceu, Zé Genuíno e João Paulo Cunha foram tirados da chapa que concorre à direção nacional do PED. Isso é um ato de covardia, que é exatamente como a direita quer que nós nos comportemos, de joelhos perante a pressão dos setores conservadores. Isso é tudo que o PT não pode ser. O PT pode ser qualquer coisa. O PT pode errar, o PT pode tentar acertar e errar, o PT pode se debater, o PT pode enfrentar dificuldades, mas tem uma coisa que o PT não pode fazer. O PT não pode virar as costas para os trabalhadores, o PT não pode ser um partido covarde. A militância do PT não pode permitir que o PT seja um partido covarde, porque isso seria o fim de um projeto de gerações e gerações de muitos que deram a vida para que nós chegássemos onde estamos. Obrigada, Breno. Não está fácil não, gente. Tem que firmar o cavalo, porque o negócio está... mas o que dificulta firmar o cavalo são ações de companheiros nossos. Eu nem sabia dessa retirada do companheiro, aí eu já fico mal. Mas eu vou, antes de chamar o Vicente, mas ele já está aqui, então ele senta para a gente encerrar, querer dizer para o Breno, assim, que você viu que eu estava te chamando de Bruno desde o começo. Para o Breno, que é extremamente importante para a gente do PT. Eu sou do PT, eu sou da Executiva Municipal do PT, lá de Ribeirão Preto. Eu sou a primeira suplente, né? E mulher negra e boca grande sofre mais, né? Que sofre mais pancada. E tem uma música que, depois que eu ouvi há muito tempo, mas depois que eu fui praticar as religiões de matriz africana, que ela faz referência a Pomba Gira. Quando você diz que a gente pode buscar aliados, mas tem que saber o que espera. Que então a música fala assim: se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser. Chama de vermelho e negro. Mas cuidado, amiga, ela é bonita e ela é mulher, né? E no canto da rua, então assim, você tem que saber qual o preço que você vai pagar quando você vai se aliar. Então, para você, muito obrigada. Vou passar já para o Vicente. E para o Douglas, eu acho que a gente podia mandar gravar a gente cantando Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Que o Douglas foi 10 anos do PT e eu acho que não dá para perder um quadro desse. A gente tem as secretarias, Douglas, Secretaria de Combate ao Racismo, de Mulheres, mas eu percebo que alguns se apropriam, alguns companheiros, e aqui a gente pode fazer esse diálogo aberto agora, alguns companheiros se apropriam dos espaços de secretaria e de setorial para proveito próprio. Aí depois se vai para o governo, mas a secretaria não construiu qual é a política, a gente fica sem política. Na Secretaria de Combate ao Racismo, eu costumo dizer que não adianta ter a cara preta no governo. Se não tiver proposta e a transversalidade para a inclusão, vai ser só mais uma cara preta com salário. Tá? Só um minuto. Desculpa. Eu achei que ao olhar aqui o plenário ia estar mais esvaziado, então eu quero agradecer e parabenizar os últimos. Como está no Evangelho que os últimos serão os primeiros, então estamos todos agraciados aí com os presentes futuros. Obrigado aí pela resistência.
Gostei muito do conteúdo, das falas, das posições aqui, dos debatedores, das intervenções. Precisamos aprimorar a forma, acho que para que ela seja mais inteligente entre nós, precisamos ter mais respeito, como diz aqui o Nelson Triunfo, na hora que as pessoas estão falando, ter mais paciência para estar presente durante o debate. Ainda tem a velha mania petista de ficar conspirando nos fundos do evento, fora do evento. É isso, mas acredito no avanço e na consciência aí das pessoas. Eu acho que ficou claro aqui para nós, ficou explícito, claro, para não dizer que a palavra racista, não é isso? Ficou explícito aqui para nós de que há necessidade de debates como esse que não fique só entre nós aqui. Então, eu até pediria ajuda aqui para o Breno, que é jornalista, que é escritor, para o Douglas e para os demais debatedores, depois a gente entra em contato, de ver como a gente reproduz essas falas, vão ter que submeter a apreciação deles depois do texto, né? Mas não só aqui da análise, da conjuntura, das críticas e autocríticas, mas do que fazer, que dá para extrair aqui muitas coisas. Para ver como que cada um de nós podemos contribuir, os mandatos aqui presentes podem contribuir com esse momento do Brasil, com esse momento do PT e da esquerda, né? Não é só... Aqui não é só o PT, e fizemos questão aqui, o Douglas não é do PT, né, a garotada aí da UMES, que é do PPL, é isso, e queremos ampliar mais esse debate, para trazer aqui múltiplas visões, né, múltiplos temas, podia aqui falar pelo menos de meia dúzia, 10 temas que a gente precisa aprofundar. A reforma política não é de domínio ainda da esquerda. Qual a reforma política nós queremos? Qual o método que nós queremos? Economia hoje, quem debate economia no Brasil hoje é só o Guido Mantega. O PT já teve vários quadros, na esquerda já teve vários quadros debatendo política econômica pelo Brasil afora, e hoje está restrito ao ministro da Fazenda. Então nós queremos promover esse debate aqui. A importância da cultura, do esporte, da cidadania, da educação como um pilar aí importante para construir essa sociedade do futuro, como o Douglas disse aqui, que, aliás, um dos erros do nosso governo é isso, não pegou a educação, essa onda de educação dos 10% do PIB, né, o royalties, como um eixo de debate, e prende o mercadante lá o dia inteiro no palácio, não deixa o mercadante fazer o debate no Brasil, que ajudaria muito, ocuparia o espaço. Então, nós vamos aqui, eu acho que escalonar vários temas a partir de agora, para que a gente faça essa contribuição nossa. Já tem uma agenda pesadíssima em agosto. Então, conclamo aqui os militantes, produtores culturais, simpatizantes, quem não é, procura também entender, já aqui para o processo de conferência municipal processo de conferência da cultura, que começa agora dia... Quem está com o calendário aqui na mão? 27 e 28, não é isso? Tá certo? Então, já os mandatos devem estar dentro desse processo. No dia 5 à tarde, às 14 horas, com o mandato do Alfredinho lá na Câmara, vamos fazer um debate importantíssimo. Está a companheira aqui da Anseabra, não? Já saiu, Mônica? Que é um programa que o mandato desenvolveu junto com o Sebrae Nacional de apoio ao empreendedorismo afrodescendente. Então vai ser um debate, estamos tentando trazer o Afif Domingos, que é o ministro da pequena empresa, o Alfredinho está encampando isso aqui na capital. Então, um debate também importante que o PT, a esquerda, não está muito acostumado a fazer. A gente acha que isso não é coisa nossa. Como é a questão do esporte, isso não é coisa nossa, é coisa da direita. E vai deixando, vai perdendo espaço nessas ocupações. Falei do Código Comercial, agora em agosto, aqui em Santos. E no dia 31 de agosto, com o Berzoini e os demais mandatos sobre esse projeto, que é uma mini reforma tributária também que a gente tem que fazer. Então, até final de agosto já temos uma agenda lotadíssima. E depois vamos fazer uma outra programação com esses outros temas já sugeridos aqui e sempre reproduzindo, debatendo, colocando nos sites, colocando em nossos meios de comunicação, publicações, para que a gente crie essa consciência crítica, para chegar à conclusão de que valeu a pena construir esse instrumento importante que é o Partido dos Trabalhadores, que valeu a pena ter esses parceiros aos nossos lados da esquerda, que vale a pena fazer política. Ela tem que dar prazer e afetividade no nosso dia a dia, senão ficamos iguaizinhos os demais. Isso, acho que é essa a nossa função, de quem é militante, liberado ou não liberado, mas é o nosso eixo, a nossa conduta
aí para que a gente possa fazer as transformações. Não é fácil, o Breno chama atenção para isso. Mudar, trocar o pneu do carro andando, ou mudar de roupa andando, não é fácil. Mudar nós mesmos é muito mais difícil. Então nós vamos ter que fazer um esforço, um desprendimento muito grande, porque há um esgotamento do modelo. Quem é militante aqui da capital sabe, o governo da Luiza Erundina, ou qualquer governo municipal, você vai numa rua, num bairro, outros temas, se você faz essa reunião numa rua sem asfalto, você não consegue discutir outra coisa, não fazer o asfalto da rua. Depois que você faz o asfalto da rua, você consegue mudar a pauta. Então a gente matou a fome, distribuiu renda, cesta básica, Bolsa Família, não sei o quê. Oba, agora mudou a pauta. E o PT não está entendendo isso. A pauta, nesse momento, dos próximos 10 anos, tem que ser educação, 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 acompanhado da cultura, do esporte e da cidadania. Se fosse essa reforma, o crescimento econômico vem a reboque disso. E nós não entendemos esse processo. Certo? E tem que entender esse processo. Nós construímos aqui o programa de governo do Haddad. Haddad, tem coisas aqui nesse programa que não vai custar nada de orçamento, que vai ser gesto. É a participação da sociedade, por exemplo, a paciência. Paciência democrática. Cultura e esporte são baratos. O dos 5 bilhões que precisa investir no transporte, em corredores, se você tirar 5% disso, você faz uma revolução na cultura e no esporte. E você traz a cidadania para dentro do debate político, traz a juventude que você saía para a rua fazendo campanha, a juventude baixava a cabeça, fazia auto-obsceno, virava as costas para você. Então já tinha um recado nas ruas na campanha eleitoral do ano passado. E a gente assumiu o governo e ficou inerte, achando que essas coisas se resolveriam só discutindo grandes projetos, só discutindo projeto de corredores. Então tem coisas muito mais simples e singela que você vai falar no coração e na mente das pessoas. E nós precisamos entender isso. Tem um recado claro, esgotou esse modelo. Ou a gente tem capacidade de entender isso e de mudar, ou então nós vamos ser mudados pela sociedade. Acho que esse recado ficou bem claro aqui no debate e nas mobilizações sociais nesse período. Quero agradecer mais uma vez, pedir a compreensão e a gente continuar nesses fóruns de reflexão e participação. Muito obrigado.